Conversamos a partir de agora, aqui em conjuntura, com o treinador Roberval Davino, que já passou por vários clubes aqui de Alagoas, vários clubes do Nordeste do Brasil, e está aqui conosco para comentar a estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste domingo, Brasil 1, Suíça 1. Roberval, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. E aí, qual a sua avaliação desse jogo Brasil e Suíça? Bom dia, Flávio, prazer imenso revê-lo. A expectativa em cima do Brasil, a era pós-Tite era muito grande, consequência da confiança que o Tite passou, uma recuperação de um grupo que era tido como um grupo que não tinha bons valores, né? Então, essa expectativa era muito grande pelo que foi feito na eliminatória, né? A evolução de todos os jogadores, o ganho de confiança, a maneira do Tite conquistá-los, né? Foi super importante, onde no futebol se ganha muito no vestiário, se ganha muito no dia a dia. E o Tite, eu conheço e sei como ele trata os jogadores, eu acredito que foi importantíssimo. E chegou o momento oficial da coisa, com 2 amistosos, onde o Brasil, o Tite tentou o que ele queria, que ele tinha dois propósitos para jogar, a primeira com o Fernandinho, e aproveitou até o momento que o Neymar estava fora, né, por contusão para ficar fora, ele testou aquilo, no segundo tempo ele entrou e mostrou que tem que jogar mesmo o Neymar, e essas referências, né, dos 2 resultados fizeram a grande maioria do brasileiro acreditar que iríamos passar por cima da Suíça. Mas o futebol hoje, ele é igual e bem científico para todo mundo, para todo lugar. Então, a Suíça não é por acaso que ela é a 6ª colocada no ranking mundial, no ranking da FIFA, né? E fez um jogo que lhe agradava, né? Um jogo bem marcado, fazia tempo que eu não via tanta marcação desse jeito. Tem até o ferrolho suíço, mas eu acredito que dessa vez ele foi ferrolho, foi cadeado, foi toda uma situação, até em alguns momentos, agressiva, né? Porque, quer queira, quer não, por mais que o Neymar seja um jogador que busca, ele abusa, né? de tanto querer, ele até irrita o adversário, mas ele sofreu 10 faltas nesse jogo. Então, é um índice muito alto. Quando ele estava na Espanha, era uma média de 5 faltas por jogo. Então, isso irritou bastante, mas era o propósito da Suíça. E dentro disso, ele conseguiu um empate, onde o Brasil teve maior volume de jogo, teve maior posse de bola, mas não conseguiu converter isso em resultado. E é uma pena, mas ao mesmo tempo eu acredito que seja até bom. Você tem um alerta, né? Um alerta, porque estava muito solto, já tinha, eu acho que 80% dos brasileiros já estavam comprando as faixas, no Brasil é fácil, né, acontecer essas situações. Então, espero, né, que algumas situações também que estávamos em dúvida, né, estou me colocando pelo meu raciocínio em relação à Copa, o próprio Firmino, né, é um jogador que vinha buscando seus espaços, né, nos seus clubes, na hora de decidir, ele foi decisivo. Então, o jogador decisivo, se futebol é momento, o momento é dele, né? Na sua opinião, o Firmino seria titular? Para mim, sim, pelo que ele fez nesta temporada. Ele vem há muito tempo trabalhando, buscando seu espaço, e com a saída do Philippe Coutinho do Liverpool, junto com o Salah, eles foram decisivos. E para a Copa, né? Para a Copa, que é um torneio, em 8 jogos você está colocando a faixa ou não, o que vale é o momento, e principalmente de jogadores decisivos. Então, por exemplo, o Neymar ainda não foi o decisivo, o Messi ainda não conseguiu ser. O que está acontecendo em relação a esses 3 jogadores, são os 3 melhores do mundo para mim, é que o Neymar e o Messi estão querendo decidir em faixas do campo que não são decisivas. O Neymar quer driblar o cara no meio de campo, está irritando. Hoje, com essas 2 linhas de 4, e às vezes uma linha de 4 com uma linha de 5, é difícil você driblar todo mundo.
né? Então, o que está acontecendo com eles é a vantagem do Cristiano. É o Cristiano, eu vou estar ali, dentro da área. Se chegar, perto, eu decido. Né? Agora, para o Neymar, para o Messi, para eles decidirem a partir do meio de campo, é meio complicado. Então, eu acredito que essas conotações em relação a essas 3 peças e em relação ao Brasil. Expectativa demais, eles quiseram ganhar o jogo antes dos 90 minutos. O Roberval, a torcida ficou reclamando de 2 lances, que teria sido empurrão no zagueiro do Brasil, no gol do empate da Suíça, e que o Gabriel Jesus teria sofrido um pênalti, teria sido agarrado na área, e o juiz não marcou nenhuma coisa nem outra. A sua opinião em relação a esses lances? Eu acho que o gol realmente existiu o empurrão, era tipo de uma situação que antigamente você não reclamava, porque se fosse marcar, todo escanteio teríamos pênalti, né? Você escolhia de quem você marcaria, né? O que não pode acontecer, principalmente com jogadores experientes, principalmente falando em relação ao Miranda, o posicionamento. Em posicionamento de bola parada, nunca principalmente o jogador que defende, o cara que ele está marcando, ele tem que estar sempre vendo o cara e a bola. Ele tem que estar por trás do jogador. Ele estava vendo só a bola. A bola é a coisa mais importante do jogo. Ela entrou, foi gol. Então, o que é que pode? Você não pode nunca esquecer de ver a bola. O menino, o Miranda, quando a bola passou por ele, mesmo que o cara o empurrou, ele só estava vendo a bola, né? Então, essa situação é uma situação de marcação por zona, mas você jamais deve deixar, antes da bola ser batida, um atacante deles ficar em qualquer espaço como ficou. E isso foi crucial. Foi falta, sim. Eu acredito que também, Dudu, foi falta, sim, mas o erro maior foi de posicionamento, tá? E você não vê no Brasil ninguém que fale, que chame atenção, que posiciona. Eu mesmo, no meu tempo, vamos passar para 70, para jogador de verdade, eu não. Então, em 70, o Pelé, quando ele começava com besteira, o Carlos Alberto Gerson ia para cima dele. Então, o Neymar estava ali driblando só ali, se fosse um Carlos Alberto, se fosse um Gerson, vai driblar dentro da área, vai para dentro dos caras dentro da área. Numa decisão daquela ali, meu amigo, era necessário o Thiago, você está marcando errado, cara, antes da bola chegar. Interessante que eu vi uma foto ontem à noite, o atacante da Suíça estava no meio de 7 brasileiros. 7 brasileiros, pior ainda. Um espaço pequeno. Pior ainda, mas mesmo assim, se só tem 7, o local que vai ser crucial é o local onde ele está, aquela área onde ele está ali. Você tem que neutralizá-lo na frente, neutralizá-lo por trás e tirá-lo. Você não pode jamais deixar um cara, principalmente pela altura dele, né? Então o cara meteu a bola ali, empurrou. Não sei o que aconteceu, porque tem o árbitro agora de vídeo. E agora ficou pior ainda, que a FIFA disse que não viu nada. Mas a FIFA não vê nada, né? O que é que você acha do árbitro de vídeo, Roberval? Rapaz, eu acho importante, tem algumas situações, mas é muito complicado pelo que eu vi agora, né? Seria necessário utilizá-los em Copas menos importantes ou em campeonatos menos importantes, porque está vendo que vai decidir do cara que estiver naquela hora, na câmera do lado dele, vai do sentido de conhecimento de futebol que ele tem, porque tem coisas no futebol que só quem está lá dentro é que vai dizer o que o cara fez, o que não fez. Tem articulações, né? Das 10 faltas que o Neymar tomou, umas 3 ou 4 ele tentou enganar o futebol, enganar o juiz. Então, teve aquele pulo antes de provar a falta. Então, são situações que é difícil, é muita mecanização, é muito mecânica aquilo ali. E o futebol são situações de frações de segundo que o cara tenta fazer alguma coisa e talvez essa frieza da câmera não alcance e vai dar essas polêmicas. Só que quando era só o árbitro, né? Quando era só o árbitro... Sobrava para ele. Sozinho, coitado, né? O meu tio mesmo, Berenaldo Davino, quando eu comecei, era difícil ter impedimento para mim. Ele dizia, o cara, ele estava no impedimento, ele levantava para o céu, dizia, aquele ali estava dando condição. Roberval,
Você acha que a seleção brasileira depende demais do Neymar? Eu acho que não. Agora, está sendo forçada essa situação. O Neymar, pelo momento, você viu, o Tite não deu um grito nele. Eu queria ver o Vanderlei Luxemburgo lá, queria ver um Abel. Mas, porra, vai lá para dentro da área, solte mais a bola no momento certo, tá? Então, ele é craque, é um negócio fantástico para mim, o Neymar, as opções, as escolhas, o fundamento técnico dele é um negócio fantástico. E, em consequência disso, você vê todo mundo dá o passe para ele, faz para ele, ninguém grita com ele, ele bate a falta em momentos que não precisa, tá? Ele, talvez, esse ego dele, ou como ele está sendo direcionado, está sendo um pouquinho prejudicial até para ele próprio, né? Você viu que a seleção fez um jogo sem o Neymar, o time rendeu coletivamente, né? Teve até uma entrevista que eu estava assistindo no ESPN, onde o rapaz perguntou ao Xavi se não era melhor deixar o Neymar mais livre do que ele voltar, né, para o meio, porque ele chegaria com mais força. O Xavi jogou com ele, disse, não, ele tem obrigações coletivas também. Então, essas obrigações é necessário que ele faça. Que ele tenha deveres de equipe para que renda. Então, o Neymar, em qualquer lugar que ele vai estar, ele vai ser o individual dele é muito fantástico. Agora, não pode em áreas que fiquem por ali, que não leva a nada, né? E alguém que cobre dele, senão, meu amigo, vai ser difícil, né? E o que esperar da seleção ainda nesse restante de Copa do Mundo? Porque para muita gente esse empate de 1 foi muito, digamos assim, muito trágico. Dá até aquela impressão de que o Brasil vai ficar por aí mesmo. Qual é a sua opinião? Eu acredito que não é trágico. O futebol hoje ele está muito parelho na maneira de jogar. De vez em quando, eu mesmo como técnico, de vez em quando eu digo que parece Pimbolim, né? Linha de 4, os caras ficam para lá, para cá, é difícil de jogar, é difícil. Tanto que está aí, a Alemanha perdeu, a Argentina sofreu, o Brasil agora, os 6 melhores do ranking, ninguém vê, só a Bélgica agora que vai jogar, que é um time bom, time que tem muitos jogadores de qualidade, mas às vezes que eu vi o coletivo dele não é bom. Então, eu acredito que foi bom, principalmente para essas 6 equipes, Brasil, Alemanha, Argentina são favoritas sempre, acordar, né? E o próprio Tite também buscar mais firmeza, mais confiança, que ele chegou ali por merecimento, não foi por acaso que ele está ali. Então, a cobrança dele tem que ser em cima do jogador, mas cobrar mesmo, vai para dentro, você não pode tirar o Neymar, mas ele tem que dar, porque esses caras, ele tem condições de render alto. Uma coisa eu pedi aqui do CRB, do Guarani do Poço, né? E outra coisa desses caras, eles chegaram num nível hoje que não pode mais tremer em qualquer tipo de jogo. Antigamente você ia jogar, como em 74, o Brasil tomou um banho da Holanda porque ninguém conhecia, ninguém. Hoje você tem campeonato da China, da Inglaterra, você vê tudo e esses caras se conhecem, né? Então, eu acredito que o Brasil foi bom esse resultado, espero que eles se reconheçam, né? O potencial dele não é esse e que vai dar tudo certo, eu acredito. E se não der, não é porque eles não quiseram, é porque as outras equipes também estão qualificadas. Uma coisa interessante é que parece que é digamos assim, uma praga. O Brasil, quando sai daqui favorito, não se dá bem. Se bem que não é o fim do mundo, como a gente estava comentando, esse jogo de 1-1 com a Suíça. É apenas o primeiro jogo. Tem 2 adversários, teoricamente, também, que não tem esse futebol todos, a Costa Rica e a Croácia. Costa Rica Sérvia? Não, Croácia. Não, Sérvia. Desculpa, Sérvia. Mas aí, será que a gente vai correr esse risco novamente de sair daqui bem e não se dar bem na Copa? Existem alguns tabus, né? E quando há um envolvimento, não é um envolvimento só dos jogadores, a torcida vai junto, você tem imprensa toda hora te martelando, isso, é aquilo, todo mundo é técnico, né? E o dia a dia é muito complicado. Em 70 saiu desmoralizado, ganhou a Copa, né? Então, em 2002,
né, com o Filipão, conseguiu se recuperar, em 94, precisou buscar o Romário na marra, e Romário foi. Então, eu acredito que o envolvimento, principalmente com as eliminatórias e os amistosos que a seleção fez, deu uma perspectiva fantástica. E o brasileiro, ele de gênio a não saber nada, é rápido, é rápido, não vê o rendimento, não vê o trabalho que a seleção fez, foi fantástico, né? Do trabalho do dia a dia, condições, eles não podem reclamar de nada. Agora, o problema é que não é só o Brasil que tem isso, e não é só o Brasil que entra para vencer, dentro do campo a outra equipe também entra, então dá esses senões aí que não é só no pensamento, você tem que ir para a prática. E na prática eu acho que iguala tudo. Roberval, além do Neymar, quem é que você destaca como um jogador de alto nível no Brasil? Não, pai, tem muita coisa boa. O próprio Felipe, eu gosto muito. Uma coisa que aconteceu no Brasil agora, esqueceram de jogar no lado direito. Um dos melhores jogadores do Brasil é o William, pô. Aí, como tem o Neymar, vai tudo para lá. Eu gosto do William, gosto do Coutinho. Felipe Coutinho joga muito. O Thiago Silva joga bastante. O Marcelo, né? São jogadores. O que não foi, o Daniel, que está fazendo uma falta tremenda, né? E os dois que o Tite convocou, tanto Fagner quanto o Danilo, são jogadores comuns, né? O Daniel é acima da média, né? Isso foi uma perca grande. Então, esses jogadores aí, gosto mais do goleiro reserva, do Ederson, do que o que está jogando, o Alisson. Então, Marcelo, Coutinho, Neymar e Firmino está no nível. Então, esses para mim são os melhores da seleção. Sua expectativa para esse jogo da sexta-feira contra a Costa Rica? A expectativa de decisão, sabe? Outra coisa chama-se emocional. A cabeça joga tanto quanto os pés, né? Eu, de vez em quando, eu brinco que eu estava numa equipe e falei para os jogadores que a cabeça joga tanto quanto os pés. Teve jogador querendo jogar de cabeça para baixo, né? Mas o emocional é muito forte. Você viu o Neymar, na primeira bola que o cara encostou nele, já quis e brigar e não sei o quê. Então, se tiver equilibrado emocionalmente, né? A qualidade do Brasil é muito grande, a qualidade técnica, vou nem falar em tática, técnica. Então, a técnica individual do nosso time é muito grande, vai superar. Agora, a minha preocupação chama-se o emocional, que a partir de agora o Tite, que era o melhor técnico do mundo, que já era para ir para o Barcelona, para o Real, já está agora retranqueiro, porque as substituições realmente não foram substituições que modificariam a equipe. Foi 6 por meia dúzia, né? Se você tem um jogador, toma um cartão, um volante, como foi o 5 lá, que tomou agora eu esqueci o nome dele. Então, se o cara está na seleção brasileira, aí você tira esse cara porque ele tomou um amarelo, quer dizer, não é jogador para a seleção, cara. Seleção é para os melhores em todo sentido. Então, ele tirou um, colocou o Fernandinho, para fazer o Casemiro, né? Tirou o Casemiro e colocou o Fernandinho, que é um pelo outro. Aí, o Renato estava fora há muito tempo. E você tem o Douglas Costa hoje, que é o melhor atacante na Europa, pô. Bota o cara, já começa a intimidar, porque aí você tiraria um pouquinho o Neymar das beiradas, que ele estava sendo super marcado, o Douglas ia incomodar bastante, né? E ele tem que mexer em alguma coisa. O próprio Firmino está no momento melhor. Então, mexendo nisso, dando a mesma sequência de jogadores, mas dando tranquilidade e eles emocionalmente tranquilos, o Brasil ganha. Ok. Muito obrigado ao treinador Roberval Davino pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta com Forró. Nosso entrevistado, o cantor e compositor Geraldo Cardoso. Até já.